Bom dia, pessoal. Tudo bem? A propósito do dia, trabalhamos hoje o gráfico de barras. A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Dos quais, se não estão no livro de vocês, vocês devem dar um pause em cada um dos slides, tentar fazer e depois verificar a correção. Bora lá? Bom, a primeira questão, o gráfico a seguir apresenta as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tá? Esse gráfico está bem claro que foram vendidas em janeiro 10 unidades, 20 em fevereiro, 30 em março, 30 também em abril, 40 em maio e 50 em junho. Pode-se afirmar que foram vendidos 90 equipamentos até abril, então eu tenho que somar os valores de janeiro, fevereiro, março e abril. São 4 valores, 10 mais 20, 30, com 30, 60, com 30, 90, 90 equipamentos. Então, a alternativa ela é correta. Mas vamos analisar as outras, né? Porque essas alternativas elas podem vir embaralhadas numa prova, por exemplo. As vendas aumentam mês a mês? Bom, se a gente observar, de janeiro para fevereiro aumenta, de fevereiro para março aumenta, mas de março para abril não aumenta. Então, isso torna essa afirmativa falsa. Tá? Foram vendidos 100 equipamentos até julho. Então, ó, se até abril eu já tenho 90, mais 40, 130, mais 50, 180. Então, não seria 100, tá? Seriam 180. Deixa eu só colocar a caneta aqui, que eu esqueci. Bom, então aqui, ó. Aqui não seria 100, seria 180 para estar correto, tá? O faturamento da indústria aumentou de março para abril? Também não. Em março e abril tem o mesmo valor. Beleza? Próxima questão. Os cursinhos pré-vestibulares estão divididos em pequenas e grandes redes, cujos números estão representados no seguinte gráfico. Então, aqui, ó, eu tenho um número de empresas, então grandes são 10, pequenas são 500, número de alunos, as grandes são 150, as pequenas 250, e o faturamento 480 nas grandes e 720 nas pequenas, tá? O faturamento aqui é bem maior porque a quantidade de escolas também é bem maior. Bom, de acordo com esses dados, o faturamento das grandes e das pequenas redes em milhões de reais é respectivamente. Então, é uma questão apenas de localização no gráfico. Então, eu quero, ó, eu quero faturamento, então faturamento é o cinza mais claro, em milhões das grandes e das pequenas. Das grandes vai ser 480, das pequenas vai ser 720. Então, resposta letra B. Tá? Bom, na escola de Natália, há aula nos 3 períodos, desculpa, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que apresentam no gráfico a seguir, determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Então, observe que nesse gráfico, no período da noite, eu sei quantos alunos são 300, mas no período da tarde são 40% e no período da manhã são 35%. Ou seja, eu preciso determinar quanto que representa 40%. Desculpa. Para isso, eu vou calcular, né, primeiramente, qual que é o percentual aqui da noite. Então, se aqui eu tenho 75%, para cá vai sobrar 25%. Então, eu vou fazer uma regra de 3, ó, 300 alunos corresponde a 25%, X alunos correspondem a 40%, que é justamente o que eu quero. Eu não preciso fazer 100%, eu quero 40%, né? Porque aqui, ó, período da tarde, período da tarde está aqui. Então, eu vou fazer essa regra de 3. As grandezas são diretamente proporcionais, quanto maior o número de alunos, maior vai ser a porcentagem. Então, 300 está para x, assim como 25 está para 40. Eu vou simplificar o 25 e o 40, vou dividir ambos por 5. Eu vou obter 300 está para x, assim como 5 está para 8. Vou aplicar a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 300 vezes 8. 300 vezes 8 é 2.400. O 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 480, letra D. Beleza? Então, aqui envolveu um pouquinho de regra de 3 também. Tá? Bom, o gráfico abaixo registra temperaturas médias em graus Celsius em 8 meses iniciais do ano. No período, a temperatura média foi inferior a 25 graus Celsius na seguinte quantidade de meses. Então, eu quero saber qual a quantidade de meses que foi abaixo de 25. Para isso, eu posso imaginar uma linha aqui. Essa linha aqui está exatamente em cima dos 25. Então, eu estou procurando os gráficos, né, ou as colunas que estão abaixo dessa linha. Eu encontro uma, encontro duas. Tá? Então, a minha resposta são 2 meses. Ok? Bom,
o gráfico abaixo representa a porcentagem de notas obtidas por uma sala de 50 alunos em um teste de conhecimentos gerais. Então, tem 20, 44, 15, 14 e 7%. Sabendo que as notas variam de 1 a 5% e que para aprovação foi necessário que o aluno obtivesse notas maiores ou iguais a 3, qual a quantidade de alunos aprovados? Então, a primeira coisa, eu estou interessado em que percentual? Estou interessado nesse percentual aqui, ó. Quem tirou 3, quem tirou 4, quem tirou 5, porque essa é a nota mínima aqui, ó, maiores ou igual a 3. Tá? Eu poderia calcular 15% de 50, poderia calcular 14% de 50, depois 7% de 50, somar esses resultados. Mas, como todas as porcentagens estão sendo calculadas em função desses 50 alunos, eu poderia sim somar essas porcentagens primeiro. Então, é isso que eu fiz aqui. Somei 15 mais 14 mais 7, deu 36%. Isso quer dizer que 36% dos alunos foram aprovados. Mas quantos são esses? Bom, é 36% de 50 alunos. Lembre-se que 36%, ele pode ser escrito como 36 sobre 100, mas também pode ser escrito como 0,36, tá? Então, eu vou pegar, calcular 36% de 50, 0,36 vezes 50, e isso dá 18 alunos, ok? Pessoal, mas você fez essa conta rápido demais? Mas você pode fazer essa conta multiplicando 36 vezes 50 dividido por 100, né? Então, você poderia ter feito assim, ó, 36 sobre 100 vezes 50. Eu corto 0 aqui, eu simplifico aqui, aqui vai sobrar 2, aqui vai sobrar 1. Então, 36 dividido por 2 é 18. Tá? Mas eu acabei que nessa conta que eu utilizei a calculadora. Tá? Porque o objetivo aqui, nesse exercício, é fazer análise dos gráficos, não fazer contas. Tá? Vocês vão ver que quanto mais vocês evoluem digamos, na matemática, no conhecimento matemático, nos exercícios, vocês vão ser cobrados mais por interpretações, estratégias, resoluções e menos em contas, tá? Apesar que a conta, ela é imprescindível, né? Mas quando a gente usa uma calculadora, a gente não trabalha tanto a conta, mas a gente pode trabalhar um número maior de questões, tá? Bom, o gráfico a seguir apresenta os dados referentes às idades dos estudantes de uma escola. Então, observe que eu tenho estudantes de 6 e 9 anos, aí eu tenho sexo masculino e sexo feminino, ou meninos e meninas. Isso vai acontecer com os que têm mais de 9 anos, tá? Com base nessas informações, em relação ao total de alunos, tem-se que 40% são meninos, 15% são meninos de 6 a 9 anos, 55% dos estudantes com mais de 9 anos de idade, é correto o contido em. Eu quero saber qual dessas afirmativas é verdadeira. Então, eu posso, olhando para esse gráfico aqui, eu posso imaginar, ou imaginar não, verificar algumas informações. Por exemplo, o total de alunos. O total de alunos seria 60, mais 120, mais 100, mais 120, tá? E eu vou precisar desse valor. Como aqui falou em meninos, eu também preciso dos meninos. Então, dos meninos está aqui, ó. Então, os meninos vai ser 60 mais 100, que é 120. Eu até calculei as meninas aqui, que seria 120 mais 120, que é igual a 240. Mas pode ser que eu não precise dessa informação. Então, para fazer a primeira verificação aqui, 40% são meninos. Então, eu quero saber o seguinte, esse 160 no universo de 400 representa quantos por cento? Posso usar uma regra de 3, 400 é 100%, 160 é x, mas eu simplesmente posso dividir 160 por 400. Tá? 160 por 400 vai dar 0,4, tá? E aí aqui eu posso cortar zeros aqui, e aí vai dar 0,4. 0,4 corresponde a 40%, ou seja, está correta essa afirmação. Tá? Bom, 15% dos meninos de 6 a 9 anos de idade, 15% são de meninos de 6 a 9 anos de idade, então meninos de 6 a 9 anos de idade está aqui, ó, são 100. Desculpa, errei, são 60, tá aqui, não é maiores que 9 não, é de 6 a 9, tá? Bom, são 60 dividido por 400 dá 0,15, 0,15 é 15%. Ah, professor, eu podia ter dividido aqui por 4 para forçar aqui virar 100 e aqui também? Sim, é uma estratégia para quando você não tiver calculadora você usar. Então, essa também está correta. 55% dos estudantes, 50% são estudantes com mais de 9 anos. Então, agora eu estou interessado aqui, ó. Eu quero saber se 55% estão nessa faixa aqui. Bom, nessa faixa aqui eu tenho 220 alunos.
Então, 220 dividido por 400, e aí eu dividindo 220 ou 22 por 40, isso dá 0,55, que equivale a 55%. Ou seja, essa afirmação aqui também está correta. Conclusão, letra E. 1, 2 e 3 estão corretas. Ok? Bom, a prefeitura de uma cidade no interior do Brasil publicou para sua população, em janeiro, a previsão das suas despesas para 2019. Com base no seu orçamento anual, através do gráfico de barras a seguir, sobre as despesas dessa prefeitura, é correto afirmar que as despesas com obra equivalem a 20% do valor gasto. Então, bom, uma coisa que eu posso fazer nessa questão aqui, tá? Eu não precisaria fazer isso, mas eu vou estimar alguns valores, porque observe que tem alguns valores, por exemplo, obras, finanças, meio ambiente, esse eu consigo determinar no valor exato. Mas observe que saúde não. Então, saúde, eu sei que é mais do que 30 e menos do que 35. Então, eu posso supor um valor qualquer, 33. Pode ser que não seja 33, seja 32, 32,5, mas aqui eu estou trabalhando com aproximações, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, eu vou jogar 29, aqui 10, esse é claro que é 10, o próximo é 5, está claro, o próximo é 5, está claro. Vou supor que esse seja 4 e esse também. Esse eu vou supor que seja 3, está um pouquinho mais baixo, esse eu vou supor que seja 2 e esse eu vou supor que seja 4. São suposições, tá? Eu, na verdade, quando fui fazer essa primeira vez aqui, eu pensei que poderia ser um 28. Tá? Só que aí o somatório não dava 100%. Então, para dar 100%, eu pus aqui 29 e como a gente está trabalhando com suposições, não tem problema. Tá? É uma aproximação, então não preocupe. As despesas com as obras equivalem a 20% do valor gasto com saúde? Bom, as obras equivalem a quanto? 5%. Então, é falso. Tá? Ah, professor, eu não escrevi nada disso aqui, tem problema? Problema nenhum. Tá? Saúde e educação somadas equivalem a metade das despesas? Bom, aqui, ó, eu posso até não saber quanto que é exatamente esses valores, mas aqui eu tenho mais de 30, aqui eu tenho mais de 25. Então, 30 mais 25 já dá 55. Então, tem como ser a metade? Não, porque a metade é 50. Tá? Então, eu coloquei aqui falso, porque o valor dá maior do que 50%. Transporte e trânsito. Então, transporte e trânsito e segurança tem aproximadamente o mesmo valor entre as despesas dessa prefeitura? Exatamente. Essa é a alternativa verdadeira, tá? Antes de finalizarmos aqui, ó, se retirarmos saúde e educação, as demais despesas que restam não excedem 30% dos valores gastos dessa prefeitura. Bom, olha só. Se esses dois dessem 70%, o somatório daria 30%. Se ele der menor do que 70%, esse valor somatório aqui desse tudo vai dar maior do que 30%. E observe que aqui, mesmo eu não sabendo exatamente quanto que é, tá? 33 mais 29 não dá 70, tá? Ah, professor, e se eu colocar, arredondar aqui, ó, para 35 e aqui para 30, dá 65, não chega a 70. Então, se eu tirar esses daqui, ó, estou extrapolando, 65, né? Para 100 ainda falta 35%, eu ainda teria 35% aqui. Então, isso é falso, porque falou que não excede 30, tá? Então, mesmo eu extrapolando, colocando 35 e colocando 30 aqui, o valor aqui vai dar 65 e ainda vai sobrar 35 para dividir para isso tudo aqui. Lembrando sempre que o que eu fiz aqui foi estimativa. Pode ser que eu tenha errado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas mesmo assim, dá para fazer essa questão sem ter essa convicção. Ok? No mais, pessoal, ó, muito obrigado. Foi uma listinha rápida. Espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? E na próxima aula a gente vai para outros tipos de gráficos, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.